Paz de Cristo, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Pregador. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus, examinamos Bíblias de estudos e muito mais. Nesta oportunidade estaremos vendo o que significa a manifestação dos filhos de Deus. Nós vemos muitos que têm uma interpretação daquilo que não é o que o texto está falando acerca da manifestação do Filho de Deus. Então, para isso, vamos examinar Romanos, capítulo 8, verso 22, com a Bíblia de Estudo Genebra. Diz assim a palavra do Senhor. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Em outra tradução vai dizer dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, a criação e também nós gememos por um objetivo comum, o quê? A restauração, seja do homem em seu corpo, seja da terra, em novos céus e nova terra. Mas nós vamos examinar isso aqui com um comentário muito interessante da Bíblia de Genebra acerca desse assunto. Ela vai dizer assim: a atual condição da criação não é definitiva, mas é parecida com a dor de uma mãe que geme em trabalho de parto. Ou seja, isso que nós estamos passando, vivendo hoje, seja na vida do cidadão cristão, pessoal, ou acerca de toda a terra, a própria criação, não é uma situação definitiva. Ou seja, nós sofremos a dores de parto, mas um dia a nossa ressurreição e a nossa restauração vai acontecer. E nós seremos transformados. E essa terra, que também foi amaldiçoada pelo pecado do homem, será restaurada. Mas vamos dar continuidade aqui ao comentário. Toda a criação possui um destino escatológico, profético, e ela geme pelo seu cumprimento, como gemem também os crentes e o Espírito Santo. Nossa salvação já começou. Nós temos o Espírito como suas primícias. Em Efésios, é interessante que em Efésios vai dizer que o Espírito ele é o penhor da nossa herança, ele é a garantia de que nós receberemos a herança, a restauração dos nossos corpos, que será glorificado. Porém, ela não será consumada até a ressurreição final de nossos corpos, a concretização total da nossa adoção em Cristo Jesus, no fim dos tempos. Portanto, a vida cristã envolve inevitavelmente espera paciente em esperança. O que o comentário e o que o texto está dizendo? A criação ela geme, anseia pela manifestação dos filhos de Deus, porque o mundo será transformado quando Jesus vir arrebatar a sua igreja, nós termos o corpo glorificado, transformados e novos céus e nova terra forem feitos. Ou seja, a criação ela geme pela essa manifestação. Alguns entendem e interpretam manifestação no sentido de como nos dias de hoje o Filho de Deus, aqueles que são servos de Deus, se manifestarem, e seja nas suas obras, através da obra de Deus em suas vidas. Porém, esse texto, Paulo não está falando sobre isso. Um texto que fala sobre isso é luz do mundo, sal da terra. Esse é o texto que fala sobre a nossa atuação como cristão, guiados e usados pelo Espírito Santo nesse mundo. Porém, essa manifestação dos filhos de Deus, ela está falando da redenção do nosso corpo, da transformação que haverá nas nossas vidas nessa terra, quando Jesus voltar. E o plano escatológico, profético de Cristo para a humanidade se concretizar na sua plenitude.
Aqui vai ter mais um comentário do versículo 23. A adoção plena significa o recebimento pleno da nossa herança. E nós receberemos essa herança plena em Cristo, apenas quando nossos corpos forem redimidos. Nesse tempo, toda a criação será restaurada, e nós reinaremos sobre ela com Cristo. Não só uma restauração física nas nossas vidas, mas também haverá uma restauração em toda a criação. É por isso que ela geme, ela espera, ela anseia por essa manifestação, por essa transformação, por esse grande dia que mudará a história da humanidade e até de toda a criação que foi feita por Deus, que foi sujeita à vaidade, como diz a palavra, e maldita por conta do pecado de Adão, mas será redimida e restaurada quando nós formos restaurados. Essa é a real manifestação dos filhos de Deus que esse texto se refere. Esperamos com paciência, pois esse dia está breve. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.